O Evangelho de hoje nos convida a ser criança. O que a criança tem de diferente em relação a nós adultos? A criança confia. A criança não tem dúvidas, não tem muitos questionamentos. Acredita. Eu lembro como criança nunca pensava, será amanhã vai ter comida? Será vai ter roupa para vestir? A gente confia, porque sabe que o pai e a mamãe vão cuidar disso. Esta confiança falta muitas vezes. Quando a gente cresce, começa a ver tudo com os olhos críticos, às vezes julga. Eu mesmo, quando hoje penso como vai ser a vida depois da morte, tem muitas dúvidas, perguntas, questionamentos. Enquanto era criança, não tinha dúvidas, era confiança. Na primeira leitura, é necessário esta confiança, porque aqui se diz: se alguém de vós está sofrendo, recorra à oração. Nós todos sofremos. Tem tantos sofrimentos físicos, espirituais, morais, tantos sofrimentos da alma. Aqui diz: devemos recorrer à oração. Nós não nos preocupamos muitas vezes correndo atrás de médicos e tudo. Deve ser feito. Mas a atitude da criança corre ao Pai. E na oração é isto: conversar com o Pai, acreditar. Eu lembro nas minhas doenças, rezei muito mais do que em outras horas. E também muita gente rezava por mim. Eu sei quanto a oração ajuda. A gente pode pedir, aqui fala dos doentes, chamar a igreja, pedir a bênção, usa o óleo, usa tudo para ajudar. Agora, às vezes, alguns me dizem: Frei, minha mãe estava doente, nós rezamos tanto, mas ela morreu. Esperávamos que ficasse curado. Nós, às vezes, queremos uma cura só material, físico. E não vimos que essas orações, sem dúvida, devem ter ajudado ela também se preparar para a vida eterna. Claro, não é possível se eu dou uma bênção e todo mundo fica curado. Então não teria a morte. E como ficaria o mundo? Nós, às vezes, queremos, através da oração, conseguir escapar da morte. Mas a morte não é negativo. Faz parte de olhar como criança e acreditar, na hora da morte, corremos nos braços do Pai. Encontramos a nossa libertação, encontramos a realização plena. Mas para isso acontecer, precisamos nos preparar. E aqui eu devo confessar, eu fico muito assustado também nas minhas viagens, também na Ásia, como o mundo se preocupa com tudo, menos com Deus. Quanto se faz para conseguir dinheiro? Inacreditável. Quanta violência, quanta corrupção, como se fosse Deus. E esquece que Deus é algo muito mais profundo.
Que adianta se consegue dinheiro, consegue poder, tudo isso passa. Em pouco tempo não vamos estar mais aqui. Ninguém. E pouco tempo mesmo. Mesmo se alguém tem esperança de ficar idoso, tá? Mas é pouco tempo. Mas na hora, quando Deus nos chama, começa a eternidade. Eternidade é algo que não conseguimos entender, porque não termina nunca. Nunca. Nós aqui, mesmo quando sofre, tem a esperança que vai passar, e passa mesmo. Mesmo se alguém condenado e fica preso de muitos anos, mas tem esperança, vai passar, e passa. Tudo passa, mas eternidade não. Por isso vale a pena fazer aquele que a leitura nos pede, viver esta vida sempre pensando na outra vida. Aqui estamos de passagem, uma passagem rápida, mas com uma missão. Nascemos com uma missão. Devemos amar e, através do amor, nos libertar de todas as doenças, principalmente da doença do egoísmo. Como é forte o egoísmo, impressionante. E o Evangelho é exatamente essa atitude de criança que não é egoísta. A criança briga às vezes, quer os brinquedos, mas está sempre confiando no Pai e na Mãe. Jesus abençoa as crianças. Também Ele quer abençoar a nós. Nesta viagem também agora no Brasil, no Nordeste, tive muitas alegrias vendo quantas pessoas, através desta atitude de criança, chegaram nas fazendas desesperados, destruídos de dentro, e confiaram, acreditando aqui vou encontrar a libertação. E encontram, vivendo a palavra, começam a se libertar e se tornar gente nova. Eu fiquei tão impressionado. Em volta das fazendas, tanta gente, os jovens, os ex-voluntários. Me encontrei com muitos, a maioria nem conhecia, tantos. Eu fiquei impressionado como eles acreditam na fazenda, neste método de viver a palavra e conseguem se libertar de verdade. Agora, confesso, uma preocupação encontrei em todas as fazendas. Hoje são 106 aqui no Brasil. Neste ano, já desde dezembro, as comunidades terapêuticas não recebem mais a verba do governo como tinha antes. Isso cria problemas econômicos muito difíceis. Em todo lugar eu procurei animar e dizendo, acreditam como crianças, o Pai não vai nos abandonar. Infelizmente já tem comunidades que já estão fechando as portas, outros estão vendendo, que têm carros e tudo, mas difícil sobreviver, porque custa uma comunidade manter. Mas eu disse a todos, nem pensar em fechar, nós vamos acreditar. Quando li o Evangelho de hoje, me deu muita coragem, muito ânimo. Ser criança, acreditar que o Pai
não vai nos abandonar. Ele vai nos ajudar. Mas de que jeito? Através de vocês que estão nos assistindo. Se cada um, numa atitude de criança, ajuda com pouco que tem o Pix, pode mandar e nós podemos continuar este trabalho. Esse pouco tempo que temos, devemos nos ajudar mutuamente para ajudar nossa juventude a encontrar o Pai. Nós, nas fazendas, menos da minha parte, nós estamos preocupados que você saia da droga, do álcool, outras confusões. Eu tenho só uma preocupação. Eu gostaria que você soubesse que tem um Pai, que assumisse esta atitude de criança e confiar nesse Pai, ligar com Ele, conversar com Ele, escutar Ele, ter esse amor, essa paixão pelo Pai. E se isso acontece neste ano que estão conosco, vocês vão depois ter força, superar tudo e não vão correr mais atrás da droga. Porque quem experimentou uma vez este profundo amor de Deus por cada um e sente como criança esta presença de um Pai verdadeiro, não precisa de droga. É muito pouco. Não precisa álcool e outras coisas. Claro, vai encontrar dores e sofrimentos. Faz parte da vida. E muitos, nesta hora, correm para a droga. Correm para o álcool como pudesse ser a solução de resolver os problemas. Existe só uma solução: abraçar a própria cruz. Ver Jesus que sofreu por nós. Se une a Ele. Fica perto dele. E diga: quanto amor você tem por mim. Deu tua vida por mim. Sofreu por mim. Eu quero também oferecer estas dores que eu passo. E são muitos tipos de dores. Mas sempre é Ele. E na maneira que você abraça Ele, você vai ver a paz que Ele te dá. E aqui você experimenta como é bom ser criança. Ser criança que confia no Pai. E nesta atitude de criança eu quero confiar em todos vocês que estão nos assistindo, acreditando que vocês podem nos ajudar neste momento que as fazendas passam dificuldades. Eu vi nos responsáveis, não é fácil saber que tem que pagar e não tem. Tem os funcionários, tem que comprar comida e não tem. É difícil, mas eu disse a todos, vamos juntos, na profunda comunhão, resolver esse problema. Então, se alguém pode, aqui tem o Pix na tela, e manda já. E ainda bonito, você se tem coragem de doar, você se prepara também para a eternidade. Porque aquele dinheiro que você talvez tenha na conta e nunca precisa, pode te ajudar, se você tem coragem de doar, te ajudar no céu. Porque Deus vai te abraçar e dizer: eu precisava e você me ajudou. Como muitos estão ajudando agora também no Rio Grande do Sul. É uma catástrofe como nunca tive. Eu me pergunto, Deus, por que acontecem essas coisas? Sem dúvida é triste, mas também uma grande chance de uma nação inteira se une e ama concretamente ajudando. No céu vamos entender quanto valeu também as dores, os sofrimentos, as catástrofes, tudo uma chance
para nós, na atitude de criança, ajudarmos uns aos outros. Assim seja.